aqui que nós teríamos a partir de hoje um importante julgamento. E ele começou às 9 da manhã. Eduardo Sena Gonçalves. Ele está chegando aí, ó, escoltado pela polícia. Ele é um dos acusados de participar da morte de um agente penitenciário, o Gesiel Araújo, de 34 anos, em 2016. Este agente penitenciário foi morto numa emboscada na zona leste de Londrina. O processo apura o envolvimento de 8 pessoas no assassinato do ex-chefe de segurança da Unidade 2 da nossa PEL, a Penitenciária Estadual de Londrina. E hoje cedo, Rafael Machado foi até o Fórum Criminal para entender como é que vão ser os trabalhos. E essa família, né, que já está aí há 5 anos clamando por justiça. Vamos ver. Eduardo Sena Gonçalves chegou ao Fórum Criminal na viatura do DPEM e escoltado pela Polícia Militar. Há 5 anos está preso em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, por supostamente ter executado o agente penitenciário Gesiel Araújo Palma, que tinha 34 anos. O servidor foi assassinado a tiros em 2016, enquanto tentava dar um tranco no carro no Jardim Califórnia, na zona leste de Londrina. Gesiel era chefe de segurança da Unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. O advogado que representa o Sindicato dos Policiais Penais diz que a vítima não tinha qualquer desavença com os presos, mas mesmo assim foi escolhido como alvo pela organização criminosa. A execução seria uma investida da quadrilha contra o Estado. O crime organizado queria amedrontar os policiais penais do Estado do Paraná e, para isso, decidiu ardilosamente determinar a morte de um deles. Todo atentado contra um agente público não é só contra a pessoa desse funcionário, é contra o Estado, é contra a cada cidadão que levanta cedo, trabalha o dia todo, muitas vezes trabalha de madrugada. Então, sendo condenado hoje esse réu que vai ser submetido aqui à sessão plenária, a gente inicia-se aquele sentimento de justiça, porque ainda depois tem os outros 5 para ser julgados e ser condenado. Só aí, depois, é que nós vamos falar, olha, a justiça foi feita nesse caso. O processo que apura a execução do agente penitenciário Gesiel Araújo Palma envolve 8 pessoas. Eduardo Sena Gonçalves é o primeiro que está sendo julgado. Ainda não há previsão da justiça para o júri popular dos outros acusados. A defesa de Eduardo diz que a acusação é falha. Durante o processo, o depoimento de uma testemunha teria alterado a participação dele de executor para motorista do carro usado para assassinar o agente. Mas os advogados afirmam que ele não estava na cena do crime. Então não há nenhuma prova material no sentido de que ele participou desse crime, como autor ou como coautor. O Eduardo, ele relata o quê? O que ele estava fazendo naquele dia? Relata que ele estava trabalhando, vieram 2 testemunhas que estarão aqui testemunhando no sentido que ele trabalhava aquele dia. Foi no Ceasa, buscou as verduras, vendeu até a parte da tarde. Ele tem o álibi dele. Não tem nenhuma prova no sentido de que ele não estaria trabalhando. Assim como todos os demais julgamentos nesse período de pandemia, esse júri também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Esse é o momento, e esse aqui, ó, é justamente o réu, o Eduardo Sena Gonçalves, que está prestando depoimento neste momento a respeito da morte desse agente penitenciário, o Gesiel Araújo, de 34 anos. Eu não vou colocar o áudio aqui, põe um trechinho só para mostrar para quem está em casa. Tá muito ruim, não dá para entender exatamente o que é que está sendo dito. Não tá, né? Não tá em condição alguma, tá? Ele tá digitalizando ali. Sabe quando é aquele áudio que você só escuta as caixas de som batendo? Então a gente vai seguir acompanhando. Provavelmente a gente vai ter aí ao longo de mais 2, 3 horas o veredito. Porque geralmente a última coisa que acontece é ouvir o acusado, é ouvir o réu. Depois disso, devem falar o Ministério Público, a defesa, e aí já acontece o voto por parte dos jurados e o juiz determina a pena. Então, se nesse momento, o júri começou às 9 da manhã, a gente já tem o Eduardo, o réu, prestando depoimento, eu me arrisco a dizer que por volta das 3, 4 da tarde, a gente já deve ter o resultado desse julgamento. A gente vai seguir acompanhando e assim que a gente tiver novidades, eu trago para você, de repente, ainda durante o nosso Balanço Geral. 12h22.